Nicodemos. Eu vou falar agora aqui passagens de Jesus. Depois eu vou editar esse vídeo, tá, gente? Nicodemos, o amigo. É uma linguagem bem antiga. Então, na verdade, é uma linguagem muito bonita. Mas vocês têm que prestar bem atenção. Tá? O plenilúnio vestia Jerusalém de prata. A torre Antônia, altaneira ao lado do templo, parecia um vigia de pedra assestado sobre a cidade dos profetas, observando os movimentos suspeitos em toda parte. Fora dos muros circunjacentes, as terras de Acra e Bezeta estuavam de verdor, carreando o vento frio na direção da urbe em repouso. No templo deserto, a essa hora da noite, crepitam as chamas da perpétua vigília. Transeuntes noctívagos conduzem archotes. Embora a claridade de Selene espalhada sobre o basalto do piso. As casas de portas cerradas estão mergulhadas em profundo silêncio. Jesus em casa de amigos espera. Aquela entrevista ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e, como se a desejasse, aquecera generoso. Aqueles dias, enquanto visitava Jerusalém, preparava os acepipes para o banquete do dia esperado, a que sempre se reportava. Às vésperas estivera no templo vilmente convertido em balcão de usura. Tomara enérgicas atitudes, enquanto os vendilhões se puseram de pé como que ultrajados pela verdade. 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel, entre os letrados e os de ascendência nobre. Nicodemos, vencedor do povo, era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres, que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia. Depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. Surgiram notícias, exageradas algumas, viáveis outras, de profetas novos que insuflavam nas massas infelizes robustez de ânimo, coragem e esperança. Ouvira falar de João, o pregador itinerante do Jordão, mas receara ir vê-lo. Sabia que seu verbo quente e apaixonado poderia situá-lo mal entre seus pares, em Jerusalém.
A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Digladiavam-se quase publicamente Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. Herodes aliciava milicianos, que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos, e Roma vigiava dominadora. Desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. Soubera de Jesus. O Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários de seu socorro. Fora informado sobre o conteúdo novo e revigorador dos seus discursos. Aguardava, desde há muito, alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento, como um excelente filho de Deus, para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações às quais se entregava. Ele estava em Jerusalém, ia recebê-lo, ouvi-lo-ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite, seria mais discreto. Um amigo o levaria ao lar de outro amigo comum, onde ele pernoitava, no vale do Cedron, além dos muros. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, e ouviu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre. Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também ele parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse e esperasse o encontro. Num átimo diminuto, procurou recordar no coração onde o vira quando o encontrara. Foi inútil. Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos, Bar Nicodemo, desde antes. Recompôs-se ligeiro, dominando as emoções, e predispôs-se à entrevista. O largo alpendre, com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém adormecida. A noite sonhadora e estrelada prateava os campos ondulantes ao vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os dois hóspedes a se defrontarem, silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, estável, ansiosa. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho